Vamos então, irmãos, dar continuidade ao nosso estudo do breve catecismo. Estamos na pergunta 11. Iniciamos a pergunta 11 semana passada, mas hoje vamos concluí-la com graça e permissão do Senhor. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Salmo 145. Salmo 145. A pergunta de número 11 diz o seguinte: quais são as obras da providência de Deus? As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. O Salmo 145 diz assim, verso 14 e 15: O Senhor sustém os que vacilam e aprumam todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Vamos orar ao Senhor, irmãos, nesse momento. Bendito e eterno Deus, louvado seja o Senhor para sempre. Te exaltamos, ó Deus, mais uma vez, como já o fizemos nessa noite. E agora te agradecemos também, ó Deus, pela oportunidade que temos de abrir a tua palavra e com auxílio, ó Deus, do breve catecismo que a nossa igreja adota, ó Deus, como um dos documentos do nosso sistema de fé, podermos estudar a tua palavra. Podemos aprender mais, ó Deus, acerca das doutrinas bíblicas, daquilo que o Senhor ensina ao teu povo e daquilo que o Senhor requer de nós. Suplicamos, ó Pai, que nós não tenhamos apenas o conhecimento, mas pedimos, ó Deus, que a tua graça seja dispensada, e que nós, ó Deus, a partir do conhecimento, tenhamos a vida transformada, Senhor. Tenhamos o coração mudado, que a nossa atitude, ó Deus, o nosso comportamento, as nossas práticas, venham condizer com a fé que nós professamos, venha de fato ser um testemunho do Senhor diante dos homens, diante desse mundo em trevas. É assim que nós oramos, desde já agradecidos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo. Amém. Então, as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Então, se duas palavras pudessem resumir a doutrina da providência, seria preservar e governar. Então, essas seriam duas palavras que nós poderíamos, então, resumir. O que significa a providência na doutrina, né? Providência no sentido doutrinário, a preservação e o governo de todas as coisas. E quando o nosso documento confessional diz todas as coisas, à luz de textos como esses e outros, que nós vamos ler também, refere-se a não só às coisas em si, né, a criação como um todo, mas as ações dessa criação. O agir, o dia a dia, né, a realidade de cada um. Aqui mesmo no Salmo, só que voltando lá ao Salmo 104, nós até lemos semana passada apenas um versículo, nós vamos ler um pouco mais. Salmo 104, versículo de número 10, diz assim. Salmo 104, 10. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e entre a ramagem desfere o seu canto. O alto de tua morada regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras.
Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Verso 15. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montenzinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Agora perceba, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Então, o decreto de Deus é visto na obra da criação e na obra da providência. A criação, nós vimos, ele fez todas as coisas, na providência agora, ele preserva e governa. E aqui nós acabamos de ler leis fixas que ele estabeleceu, não porque ele entregou a criação às leis, mas porque ele estabeleceu essas leis para que assim houvesse o dia a dia, houvesse todo o tempo. Então nós devemos entender, irmãos, à luz da palavra de Deus, como nós temos aprendido, que nossa vida não tem nada a ver com a sorte. Nossa vida não tem nada a ver com a sorte. A gente, por vezes, confunde as coisas, mas essa ideia de sorte em si é a ideia do homem morto em seus delitos e pecados. Ele não tem conhecimento de Deus. Ele não tem conhecimento de que Deus rege e governa todas as coisas, que Deus sustenta todas as coisas. Então, o homem morto em delitos e pecados, ele lança à sorte, ele lança ao acaso, ainda que mesmo o ímpio, ele não está vivendo ao acaso, ou do acaso, ou pela sorte. Todas as coisas estão determinadas. Deus determinou tudo o que acontece, tudo o que há de acontecer. Não lançamos à sorte os acontecimentos, mas nós devemos entender que tudo parte de uma ordem e uma determinação divina, um governo sobre tudo e sobre todos. Por vezes é tão complexo a gente parar para pensar nessas coisas. E a nossa mente finita não consegue, compreender ou até descansar, até mesmo descansar nessas verdades. Mas é isso que a gente aprende na palavra de Deus. É isso que a gente entende quando a doutrina nos é apresentada na Escritura, como Deus ele vem se revelando, como Deus ele vem nos trazendo esse conhecimento, e nós podemos, à luz da palavra, poder observar, aprender essas verdades, conhecer essas verdades. Todo o governo, toda a soberania, tudo no domínio do Senhor. Voltando ao Salmo 145, Salmo 145, versículo à frente, nós lemos até o 16, versículo 17 diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. A justiça do Senhor, a benignidade ou o seu amor, a sua compaixão, em todas as suas obras, em todos os seus caminhos. Sinônimo aqui colocado, dois paralelos aqui, um paralelo colocado aqui nessas duas linhas. A justiça e a benignidade, caminhos e obras.
tudo que Deus fez. E aí nós lembramos da primeira pergunta, né, que nós aprendemos e decoramos, né, o fim principal da criação, o fim principal do próprio homem, a glória do Senhor. E agora ele vai nos conduzir por todo o caminho necessário para essa glória. Ele mesmo vai nos conduzir em toda a justiça e benignidade para que ele mesmo seja glorificado. Deus é o fim supremo de todas as coisas. Tudo converge para ele mesmo. Ele criou tudo para ele. No humanismo, o homem é o centro, né? No humanismo, tudo converge para o homem. E a gente tem visto, né, a falência cada vez maior do próprio homem. Essa era pós-moderna, né, onde tudo converge para o homem, o que a gente encontra é só decepção. O que a gente tem é só decepção. Você é confiado, você é levado a confiar em si mesmo. De repente você fraqueja, e você então passa vergonha. Você confiava que você conseguiria tudo, você avançaria, você venceria, você não foi o melhor colocado, você perdeu na prova, ou você não passou no teste, ou você passou vergonha, né, no esforço físico, naquilo que você achava tão fácil, e o bolo não prestou, e a feijoada não saiu como você pensava, e o louvor que você esperava não veio, então você foi uma decepção para você mesmo, você está frustrado. Você é levado a confiar no outro, então você confia a sua vida a um cônjuge, então você coloca tudo naquela pessoa, e você coloca a sua própria esperança e existência naquela pessoa, e de repente tudo é frustrado com ações ímpias, com ações maldosas, ou quem sabe com a própria morte, onde tudo vai por água abaixo e seu mundo desaba. Então você é levado a confiar nos filhos, e você coloca agora nos filhos ou nos próprios pais a existência da sua vida, o seu existir. E você vai vendo que na caminhada, tanto de pais ou de filhos, não vai ser tanto assim, não vai ser tantas flores assim. Muitos espinhos, muitas rusgas, muitas dificuldades, limitações, decepções, vergonhas, temores. Então, nem pais e nem filhos são o motivo da existência de ninguém. Então, as pessoas estão encontrando agora nos bichinhos, os cachorrinhos, os gatinhos agora são a existência da vida de alguém. Eles não fazem nada de errado, lê de engano. Os animais também aprontam, não na consciência como os seres humanos, né? Mas porque são distintos, e ali ele vai, por meio do instinto, fazer o que eles têm que fazer. Ou, de repente, a vida desse animal é ceifada, por qualquer motivo que seja. Ou então nós vamos colocar nos bens, na saúde, você pode colocar o que você quiser. Então, essa ideia do homem no centro é pura furada. Oi? Também, porque você vai colocar algo que vai te preencher, né? E aí o humanismo traz isso. Vai ter na criatura. E aí Romanos 1 é perfeito para isso. A palavra de Deus é perfeita. O homem troca o Criador pela criatura. E agora a existência dele ou de alguém, alguma criação, é o motivo da vida dele. E você vê isso em frases muito simples. Se isso acontecer, minha vida acabou. E aí poderia ser qualquer coisa. Separação de um casamento, a morte de um filho, a morte de um pai, doença, o emprego, a saúde, qualquer coisa que você pensar. Se isso acontecer, minha vida acabou. Isso mostra a fragilidade e a dependência, não só emocional. Meu porto seguro. Mas eu até já conversei sobre isso, essa frase. Você dizer que o filho é seu porto seguro, né? Excelente, mana. E de fato é isso que acontece. A ideia de você tira o Criador e você coloca a criação, qualquer um que seja. E aquilo vai ser uma frustração sem fim, aí a pessoa chega a dizer, minha vida acabou. Ele tirou o princípio, ele trocou. E o que é que o Evangelho faz com a gente agora, irmãos? O que é que Deus vem fazer? Deus vem destronar os nossos deuses
vem arrancar os nossos ídolos para nos declarar que Ele é o nosso porto seguro, Ele é o centro da nossa existência. É para Ele que a nossa vida deve convergir. É por causa dele que o sol está radiante, ou porque a lua está brilhando ou ainda não apareceu. É por Ele, por causa dele que houve chuva ou não houve chuva. Ah, mas é o homem que é beneficiado? Sim, para a glória dele. Para a glória dele, para o louvor dele. Ele criou todas as coisas. A ele pertence todo louvor. Não é o acaso. Ah, por acaso choveu demais. Ah, por acaso o sol, esse ano o verão foi isso ou aquilo. Por acaso, não. Por vontade divina. Por decreto, por ordem. Por ordem. Tá? Então a gente precisa entender isso, irmãos. Isso é chamado de providência divina. A doutrina da providência. Isso deve trazer para nós segurança. Isso deve trazer para nós conforto, esperança. Na criação, Deus chama a existência as coisas que não existem, agora, em direta relação com a criação, tá? Deus não deu uma corda e largou aí a criação, como querem os deístas, uma linha de pensamento, filosófica. Deus deu uma corda e largou aí. Quando essa corda acabar, tudo vai acabar. Isso não é a base bíblica, não é isso que a gente tem no ensinamento bíblico. Tá? Deus cuida. Deus está ativamente agindo. Mesmo quando ele não faz nada, é porque ele determinou que ele não ia fazer nada naquele momento. Tudo ele já determinou que vai acontecer. E ele vai fazer conforme a própria vontade dele. Mateus capítulo 10. Peço a algum irmão que abra em Hebreus capítulo 1. Eu vou ler Mateus 10. Mateus 10, versículo de número 29. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Veja, irmãos, governo, preservação. Nenhum pardal, e aqui não é esse pardal, tá? Essa ave aqui, no Novo Testamento, não é esse pardal que a gente conhece. Aqui era um animal, uma ave, também era chamada de pardal, porque ela era comestível. Ela era comestível, ela era vendida, ela era usada para alimento. Inclusive de pobres ali, era um alimento bem acessível aos pobres. Ele diz, nem eles, nem esses animais, essas aves, nem elas caem sem o consentimento do próprio Deus. E aqui não é simplesmente uma permissão, tá? Aqui é um governo. Aqui é um governo, aqui é um gerir todas as coisas. Quando ele diz, até os cabelos da sua cabeça, quem controla, a queda de um cabelo? Eu que o diga, Vitor Henrique, com toda licença, a gente que o diga, Quem controla, a gente não tem esse poder. Tônico A, tônico B. Uma vez eu passei um constrangimento por causa da minha querida esposa, que estávamos em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e entramos no mercado, e tinha lá, aqueles marqueteiros, o pessoal do marketing, tinha lá uma jovem vendendo um produto capilar, que era a solução dos meus problemas, segundo ela, Só que tinha que fazer um teste. E eu só comprava se eu fizesse o teste, eu precisava comprar e tal. E eu falei, não, minha senhora, obrigado, eu já sei por que eu sou careca. E Maíra começou. Faz. Eu já sei. A gente começou a andar, deu outro corredor, essa mulher estava lá. Ô senhor, vamos fazer o teste. Ele, amor, faz. Eu não vou fazer teste algum. Terceira vez, depois de alguma volta, e essa senhora de novo. Ela disse, o senhor não tem como fugir. Eu falei, minha senhora, faz aí, por favor. Ela disse, o seu é genético. Eu falei, eu já sabia que era questão genética. Ela, mas tudo bem, você não precisa comprar, porque você não ia comprar o produto. E a vós outros,
Não é questão de calvície aqui. Cristo não está falando de calvície, não. Ele está falando de coisas, por vezes, tão insignificantes que a gente nem se percebe. Nem se apercebe de que houve um cabelo caiu ali. Um fio a menos. Você conta eles. Você não sabe quantos fios você tem. Veja que está dizendo aí que estão contados. Você não sabe quantos fios você tem. Algumas pessoas são mais fáceis de contar. Aí. Eu e o presbítero Henrique ainda não chegamos lá. Mas tem alguns irmãos que têm. Né? Veja, irmãos, não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando de controle, de preservação, de governo. Sim, algo tão simples. Se algo tão simples, quem dirás as coisas mais complexas? Hebreus 1, verso 3, alguém pode ler bem forte para nós? Sustentando o quê? Todas as coisas. O que seria todas as coisas, né? Todas as coisas. Não tem o que você pensar contrário, não tem o que você dizer de contrário. São todas as coisas. Então agora você pode parar e calcular qualquer coisa que seja, e leve a sua mente para o seu passado aí, e pense em qualquer coisa que seja. Sim, isso mesmo que você pensou. Está debaixo desse governo. Você não consegue entender. Por vezes você não consegue. Você tem dificuldade de aceitar, quem dirá se compreender. Não, isso é impossível. Nós queremos defender Deus, né, assim, entre aspas, de alguma forma. O texto diz que Deus sustenta. E a ideia de sustento aí não é porque ele está segurando, não, tá? É a ideia de preservação pela palavra do seu poder. Todas as coisas. Aí a ideia de governo, sim, presbítero. Governando. Essa é a ideia. É porque quando a tradução ela traz para nós o sustento, ela vai fazer, de repente, mais jus a um texto maior, que seria o contexto de Hebreus todo. Não está somente falando da doutrina da providência. E aí é fácil a gente pegar o texto e entender até sinônimos dessa palavra aí, do original grego. Mas aí a ideia é essa mesmo, o seu sustento, o seu preservar, o seu guiar, que é o governo. Porque daí você vai ter Cristo maior do que anjos, maior do que Moisés, maior do que a lei, maior do que sacrifício. É isso que vai seguir o texto de Hebreus. A ideia do seu sustento, a ideia do seu poder, a ideia da sua capacidade, mas não somente de que ele tem, mas de que ele está fazendo. Ele está fazendo isso. Ele está governando. Ele não está na inércia. Ele não subiu ao céu e ficou lá agora sem fazer nada. Isso aí já é pós-ressurreição. O que Cristo está fazendo? Ele está sustentando, ou seja, ele está governando todas as coisas. Ofício de rei. O ofício de rei. Ele decreta e ele governa. Sua palavra é poderosa. Isso é interessante mesmo. Não só agora, mas desde o Antigo Testamento, mas agora sentado ao trono, sentado ao lado de Deus Pai. Por isso que o reino não vai ser estabelecido. O reino já foi inaugurado, haverá uma concretização. Mas lembra que quando Cristo vem, ele inaugura o reino de Deus. Ele diz aos povos, o reino de Deus é chegado. Isso é um reino que não tem fim. Então ele está fazendo o quê? Ele está governando. Mas tanta maldade, tanta mazela, ele tá dando tempo para que se arrependa. Ele está dando tempo para que se arrependa.
Ele está enviando os seus atalaias, ele manda os seus servos, ele manda a sua igreja para que alcance os que estão mortos. Ah, mas e a maldade ainda assim? Aí vai dar um fim. Quando vier a consumação, aí haverá um fim de todas essas coisas. E o reino das trevas não existirá mais. Por isso que é tempo do arrependimento, é hoje. Porque o Senhor está às portas. Então, veja, todas as coisas e todas as ações dessas coisas, todas as coisas e todas as ações, Deus dirige, dispõe e governa, de tal modo que Ele não é o autor do pecado e nem pode ser, diz nossa leitura confessional. Ao contrário, todos são responsabilizados por seus pensamentos e atos. Deus não é responsabilizado pelo pecado do homem. O homem é responsável por seus pensamentos e por seus atos. A criatura, em momento algum, é independente, mas ela é responsável. E aí é uma linha muito tênue, né, muito próxima ali, responsabilidade humana e soberania divina. Né? Não foi Deus que mandou você sair andando de forma irresponsável. Pelo contrário, a lei diz, não exceda os limites. Mas você decidiu exceder os limites, você achou legal exceder os limites, e de repente as consequências vieram, a conta chegou. A conta chegou. Ah, meu Deus, não, você foi o responsável por isso. Mas Deus sabia. Ele determinou todas as coisas. E você pagaria pelo seu próprio pecado. E aí, como nós falamos na semana passada, acho que foi até a irmã Meire que citou isso, né? A questão da consequência mais grave, que é até um acidente ou até o óbito de alguém. Aquilo chegou a acontecer em determinada circunstância por causa de ordem determinada por Deus. E aí o Salmo 139 vai dizer isso. Todos os dias contados e determinados. Quando nenhum deles havia ainda. Quando nenhum deles havia. Mas, até mesmo na imprudência. Até mesmo na imprudência. Por isso que a gente citou isso aqui, eu lembro que a gente conversou isso aqui no ano passado, não lembro bem que estudo, mas era em relação a um erro médico. E eu disse o seguinte, independente do erro médico, a gente tem que tratar com responsabilização. Meio de manhã, não foi? Então, assim, independente do erro médico, a gente tem que tratar com responsabilização. Por quê? Porque tem uma responsabilidade em si. Né? Porque esse erro pode acontecer, ele pode ter sido por negligência, pode ter sido por qualquer outro motivo, e pode voltar a acontecer com outras pessoas. Não por causa da morte em si, porque aqueles que estão determinados a morrer em tal dia ou tal hora vão morrer. Mas o que pode se trazer como sequelas para outras pessoas. Ah, mas Deus não determinou, mas não quer dizer que eu vou ser agora amante da impunidade ou fechar os meus olhos para a justiça, isso é pecado. Não é que eu tenho que sair como um justiceiro, não é isso. Eu tenho que saber lidar com a justiça. Tá? Não tem que sair procurando e tal, e, como diz o povo, né, procurando cabelo em cor de sapo, não é por aí. Não é por aí. Não é, eu tenho que saber lidar com cada situação. Cada situação. A criatura, em momento algum, é independente do seu Criador. Seja o mais terrível e profano ateu, seja o mais sincero e piedoso servo de Deus. Ninguém é independente. Ninguém é independente. Todos estão debaixo de um senhorio. A questão é, como é que você se relaciona com esse Senhor? Essa é a questão. Como é que o ateu se relaciona com esse Senhor? A questão é essa. Mas dizer que ele é livre? Não, ninguém é livre. Ninguém é livre. Interessante uma frase de Agostinho, se não me engano é assim, mais ou menos assim. Ele diz, Deus me leve cativo a ti, me faça teu escravo, então serei livre. Interessante a frase que ele diz. Me faça teu escravo, então serei livre. Então, ali é uma questão de uma intimidade maior, né, que Agostinho cita em sua frase. Acho que é mais ou menos isso que você pode pesquisar aí. Então, veja, até mesmo os feitos pecaminosos, irmãos, e aí a gente fica com dificuldade muitas vezes de entender. Mas quando você lê sobre o livre-arbítrio, vai dizer que Adão foi feito e aquilo havia determinação para que ele caísse. Havia determinação para que ele caísse. Então,
Veja, há uma ordem, há um segmento em ordem. Sansão chega e diz ao pai: eu estou interessado por aquela filisteia. Não lembro se ele bem cita aquela filisteia, mas eu quero aquela mulher, eu quero ela para mim. O pai diz: não, Sansão, mas tem mulheres em nossa região e tal. Ele diz: não, meu coração está inclinado para ela, mas o texto vai dizer, o narrador diz, mas o pai não sabia que isso vinha do Senhor para destruir os filisteus. Veja, a inclinação de Sansão. Se você ler a história de Sansão, ele tem dificuldade com mulheres. Tem dificuldade com mulheres. Na verdade, não tem dificuldade só com mulheres, ele tem dificuldade com obediência. Porque ele é proibido de comer alimento de animais mortos, ele pega, acha mel de um leão que ele matou e lá do corpo do leão ele pega e come. Ele não pode beber, né? Ele não pode, ele vai vivendo coisas e coisas, ele vai vivendo de forma bem, a natureza dele, a natureza daquele homem, ela é assim. A natureza daquele homem é assim. E aí quando o poder de Deus é retirado, né, a sua fraqueza é mostrada. Ele não tem mais o que fazer. Mas aquilo vem do Senhor. Sim, não é que ele gostava, não gostava. Quem lê a história sabe muito bem. É porque ele não se controla, né? Então ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade, ele não obedece. Ele tem um impulso. Ele tem um impulso, ele tem uma ação. Quando você lê Sansão, assim, ele sai, mata, amarra um bocado de raposa uma na outra, toca fogo no rabo das raposas, as raposas saem matando, queimando tudo os filisteus. A questão da perturbação, ele tinha uma ação bem... Ele age dessa forma. Então, veja, é a pessoa exata que vai fazer o que tem que ser feito. Mas ele vai pagar por isso. Ele vai ser rendido, ele vai ser preso, ele vai morrer por causa daquilo. Vão matar ele naquele lugar. Na verdade, ele vai morrer ali, né? Ele vai derrubar o prédio sobre si. Aquele local onde estavam ali aqueles filisteus. Deus cria e preserva. Ele limita, refreia. Se Deus não refreasse, irmãos, a situação da gente, a situação da humanidade era... Procurando uma palavra, porque caótica eu acho que já é, assim... Não é por causa que Deus não refreia, né? Porque, assim, imagine só como é que não estaria. Digamos há pouco, né? Crianças ali com linguajadão. Crianças. Certa feita, os meninos passam na frente de casa. Eu até pensei em repreendê-los. Eu abri o portão que eu vi quem era. As crianças de 10. Tinha uma galerinha, né? Eu falei, rapaz, não vou nem entrar nesse negócio, não. Precisa ver a boca desses meninos. As palavras. Não tem mais pudor. Uma geração sem moral. Uma geração perversa. Se Deus não refreasse, seria muito pior. Deus ordena fins gloriosos, irmãos, em qualquer situação que seja, até mesmo no pecado que o homem comete. Até mesmo no pecado, não. Isso não é para justificar o nosso erro, não, tá? Mas é porque o controle e a soberania do Senhor se faz presente. Eles vão matar Cristo. Claro que Cristo vai entregar a vida dele. E assim, eles vão condená-lo. Eles querem a sua morte. Aquilo tudo estava determinado. Aquilo tudo estava determinado. Lucas 24, por favor. Lucas 24. Finalzinho do capítulo 24. Diz o seguinte, verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse:
assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Veja, irmãos, assim está escrito. Como assim aqui, assim está escrito? Ele volta lá para Oséias, aqui está citando Oséias, o profeta Oséias. Mas quando ele fala que a lei, os profetas e os salmos, né, o escrito de sabedoria, os profetas e a lei, né, Moisés, Pentateuco, quando fala dele, anunciavam que ele iria passar por tudo isso. Isso aqui foi ordenado. Isso aqui não são acasos, não. Não é acontecimento. Está seguindo uma ordem estabelecida por Deus. Ele determinou que isso aconteceria. Atos capítulo 14, por favor. Atos 14. Peço que algum irmão abra aí no Salmo 76. Atos 14, verso 16. O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. A palavra permitiu aí é ele deixou. Mas em que sentido? Em uma questão de governo. É uma questão de governo. Não é assim dizer assim, tá, então faça o que você quiser fazer. Como se fosse uma permissividade. Mas em que o próprio coração do homem inclinado para aquele mal, o Senhor Deus decidiu não impedir a eles. Decidiu não pará-los. E aqui é a maior degeneração do ser humano. É o maior problema que o homem pode encontrar diante de Deus. Não é nenhuma doença, a gente tem muito medo da doença, né? A gente tem medo de qualquer outra coisa, mas a pior situação que o homem pode encontrar em relação a esse controle é Deus entregar o homem a si mesmo. Essa é a pior situação. Porque se o homem for entregue a si mesmo, pode ter certeza. As coisas mais terríveis que alguém pode imaginar e até nem imaginar acontecerão. Deus entregar a si mesmo, Deus não ter, não é que ele não tenha o controle, mas assim, não, eu vou deixar que você viva segundo o seu coração. Você vai se destruir. Você vai se destruir. E ao dizer que Deus deixa o homem entregue a si mesmo, não é dizer que Deus não tem mais controle, é que ele determina não impedir aquelas mazelas. Ele determina não pará-lo. Não pará-lo. Salmo 76, 10. Veja, a ideia de até a ira humana há de louvar-te, né? Não é que ninguém irado, mas a ideia de que até ela está debaixo daquilo que responde à primeira pergunta do breve catecismo. Tudo é para a glória de Deus. Até o homem agindo em sua perversidade. Até o homem agindo em sua perversidade. A gente não entende, a gente não consegue captar a ideia, dizer assim, não, não, isso aí eu sei, não. Mas no fim, o Senhor Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe onde está indo. Sabe qual a conclusão daquilo. A gente pode ver exemplos de homens, né, que tinham ações tão... E no final, lembra quando o faraó saiu depois da 10ª praga atrás do povo? Muita fúria. Com muita fúria. Você lê isso lá em Êxodo 14, né? Ele sai, chama todo o exército, todo mundo. Como diz a história, né? Como diz o popular, né? Com sangue no olho. A ira que ele estava do povo de Deus. E no fim, e aí, né, alguns estudiosos até julgam que Faraó não morreu, mas não tem como você entender que ele não morreu ali. E o final do capítulo 14 vai dizer isso, e viram os egípcios boiando na praia, quando o mar se fecha sobre eles. E o povo canta ao Senhor pelo livramento. O livramento que Deus nos deu.
livramento que Deus nos deu. E aquele momento foi mais glorioso. Por quê? Porque não é somente ver aquela cena dos corpos boiando ali, os inimigos algozes, mas entender que eles mesmos passaram por aquela morte e não morreram. Eles duvidaram em todo o tempo, eles se rebelaram contra Moisés. Antes de entrar naquele mar, eles estavam lá reclamando, e Deus diz a eles: por que estão reclamando? E a misericórdia de Deus assiste a eles. Então, o que é que eles veem ali? Não é a glória da vitória sobre o inimigo tão somente, mas é a glória misericordiosa de Deus sobre eles. Ele não nos tratou como nós merecíamos ser tratados. Ele tratou o faraó como merecia ser tratado, mas ele não nos tratou como merecia ser tratado. Foi misericordioso para nós. Merecíamos o mesmo que faraó, ou o seu exército. Isaías capítulo 10, versículo de número 5, diz assim, Isaías 10, 5. Ai da Assíria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Isaías 10, 6. Envio-a contra uma nação ímpia e contra um povo de minha indignação lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. É isso aqui, né? Diz, a Síria é o cetro da minha ira. Para mais roubar não é pecado, diz, não roubarás. Aí diz que a Síria rouba, não matarás. O Senhor ordenou não matar. A Síria mata. Só que perceba, o que é a Síria, irmãos? O instrumento da justiça divina para aquelas nações. Principalmente para o seu povo. Para lembrar de quantas guerras o povo enfrentou contra a Síria. Ele diz, a Síria é o cetro da minha ira. É o meu instrumento. Só que o verso 7 diz, no entanto, ela acha... O que ela acha, né? O que ela age? É porque no coração deles há maldade somente. Então veja, não é um povo bonzinho que está sendo esse cetro. Quem é o cetro da ira do Senhor? Um povo que já é dado à maldade. As inclinações deles são inclinações más, perversas. Perversas. Você vê filmes assim, né? Eu sei que não retrata a realidade, mas muitas vezes significa muita coisa. Você vê povos tão rebeldes, mata com tanta facilidade, sem nenhuma piedade. Independente se a pessoa é boa, nem quer saber, nem pergunta. Idoso ou a criança, ele sai matando. Esses filmes, né, de povos nórdicos, por exemplo, né, os vikings ou qualquer outro povo ali, esses filmes mais antigos ali, você vê, eles entram no pau, o coração deles já é dado aquilo. Eles têm um pensamento, destruir, matar. Ele já sai já para fazer o mal. O que tudo isso tem a ver com a gente, irmãos? O que tudo isso importa para nós? É que eu quero concluir. Tudo isso deve nos trazer grande conforto. Grande conforto. Deve nos levar a servir e adorar a Deus mais e mais. A doutrina bíblica não deve nos trazer ensoberbecimento. Não é para nós nos vangloriarmos, é para nós ganharmos debate algum com ninguém. É para nós procurarmos uma vida que agrade ao Senhor. Para nós aprendermos a confiar nele. Porque aqui na doutrina da providência, o que está sendo revelado? A nossa insignificância, mas a glória do Senhor. O poder do Senhor. A soberania do Senhor. Esse é o nosso Deus. Ele nos escolheu para ser dele. Ele nos escolheu para ser seus filhos. Ele então nos deu o seu nome. Então a doutrina deve nos trazer conforto e segurança.
Que Deus nos ajude a entender isso e a viver dessa forma. A viver dessa forma. Que o conhecimento nos leve a mais humildade e a um melhor serviço. A podermos evangelizar, a podermos discipular, um tema tão em alta nesses dias que nós temos falado. Podemos falar, a podermos levar o evangelho às pessoas, a todos, porque nós não sabemos quem são os eleitos. E sabemos que podemos sair na certeza de que aqueles que Deus escolheu vão se render. Ainda que o homem, naturalmente, ele só a tendência dele é rejeitar e fazer até mal. Ele odeia o Senhor. Ele é inimigo do Senhor. Mas nós temos o Senhor ao nosso lado. Nós não temos que temer a nada e a ninguém. Temos que servir e avançar para a glória dele. Alguma pergunta, irmãos, ou algum acréscimo que alguém queira fazer a mais do que nós já fizemos? Vamos orar para a gente poder encerrar. Bendito e eterno Deus, louvado seja o teu nome para sempre. Obrigado pela tua palavra, Deus. Ensina-nos cada vez mais, ó Pai. Mas também muda a nossa vida, nos levando a uma vida de humildade, de mansidão, de domínio próprio, ó Deus, mas de serviço ao Senhor, de prontidão, ó Deus. Não sermos achados como os preguiçosos e covardes, ó Deus, ou aqueles que vivem de arrogâncias. Mas ajuda-nos, ó Deus, e transforma-nos para a glória e louvor do teu nome. Abençoa teu povo, Deus. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Nos fazendo não só entender, nos fazendo descansar na tua vontade. Diante dela, nos dê uma noite de paz, ó Deus, é o nosso desejo. Prepare para um dia, ó Deus, que seja esse para a tua glória, até que Cristo volte, até que o Senhor nos chame, e nós vivamos para o teu louvor. Assim oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.